Acabou de sair esse artigo do Google avaliando as capacidades do Gemini. Gemini é o chat GPT do próprio Google, vamos chamar assim. O uso específico na medicina, eu não li esse artigo e a ideia é que eu leia esse artigo com vocês aqui agora, mas vamos ler diferente. Em vez de ler o artigo como a gente tradicionalmente lê, vamos usar a inteligência artificial. E aí eu vou usar alguns tipos de inteligência artificial para artigos, para a gente poder comparar e ver se eles estão falando a mesma coisa ou não, e se talvez essa seja uma estratégia interessante para pelo menos a gente selecionar, né, aquele artigo que vale a pena a gente debruçar daquele que talvez não valha tanta pena. E aí eu vou trazer o primeiro inteligência artificial para quem tem Adobe Acrobat. Você tem hoje a inteligência artificial acoplada. Então, muitos já têm isso na mão, no seu dia a dia, e talvez não estejam usando da melhor forma. Então, você clica nesse botão, eles chamam de assistente IA, AI Assistant, e ele começa a avaliar o documento. Então, esse foi um documento publicado pelo próprio time do Google, em que eles estão treinando a capacidade do Gemini para uso na medicina, né? Então vocês veem que é um artigo grande, é um artigo referenciado com uma pegada científica. Essa pegada científica é bastante interessante. Então vocês podem ver aqui. Ele está explicando então as principais contribuições, qual foi a metodologia, como funcionou o treinamento, as capacidades do Gemini e por aí vai. Então, enquanto o meu assistente aqui está subindo, eu vou apresentar dois outros programas. Um desses chama-se Doc Analyzer. Eu gosto muito, porque ele usa apenas a informação do artigo. Ele não mistura com conhecimento de internet. Então, você avalia o artigo do que está escrito ali. É o que está valendo. Não tem nada de misturar com informações fora. Então, eu subo, eu dou upload. É esse artigo aqui, vocês podem ver, ó, só para vocês terem certeza. Aí eu faço o upload. E tem um outro que eu gosto e uso bastante, e a gente já vou mostrar para você. Esse vocês estão vendo que está mais rápido do que o outro. Então ele está agora, assim que ele dá o upload, ele vai validar o artigo e daqui a pouco a gente vai conseguir conversar com o artigo. E tem um outro aqui, que também tem a função, chama-se SciSpace. Antigamente era o Typeset IO, para quem está mais antenado, só para com o mesmo artigo, a gente sobe aqui e a gente dá o upload de uma página. E eu quero ver se eu consigo puxar as referências desse artigo e eu já mostro que é um quarto programa extra para a gente poder analisar. Vamos ver se ele puxa, porque esse é um programa que puxa do, como é que eu posso dizer, do PubMed, de bases de referência de dados conhecidas. Então, esse do Google não foi reconhecido. Vamos ver se pelo título a gente consegue reconhecer. Se conseguir, vai ser bastante interessante. E a gente dá uma procurada. E olha que interessante. Esse artigo, ele não é reconhecido pelas bases de dados. Isso é um aspecto interessante que, se vocês tiverem dúvida e quiserem entender como é que funcionam os bastidores desses programas de inteligência artificial, depois vocês comentem que eu explico para vocês. Então, vamos começar conversando com esse Doc Analyzer, porque já está pronto aqui. E aí, o Doc Analyzer é muito simples. Ele baixa o artigo e fala quais são as indicações do Gemini para uso na medicina. E aí você pode falar a língua que você sabe falar. Se você fala alemão, você vai com o alemão. Se você fala francês, ele fala francês. Então, ele vai dizendo. E aí ele diz aqui, ó. Eu vou depois pegar toda essa transcrição e vou colocar na página junto com o artigo para vocês poderem ler e avaliar como é que cada um interpretou. Então ele diz o seguinte, que os modelos oferecem possibilidades empolgantes para a medicina devido às suas fortes capacidades em um raciocínio multimodal e de longo contexto. Essas são capacidades de lidar com uma ampla variedade de aplicações médicas, incluindo questões clínicas complexas que requerem entendimento médico especializado. Os modelos Gemini apresentam resultados impressionantes em benchmarks de perguntas médicas, demonstrando potencial em assistência médica e colaboração entre profissionais de saúde. MedGemini, uma família de modelos multimodais altamente capazes e especializados em medicina, é introduzida como uma extensão dos modelos Gemini, ainda mais as capacidades clínicas. Então o Google está trazendo aqui um foco específico na medicina. E qual é o papel do médico? Lembrando que isso é o que se pergunta para o artigo.
tá? Então a gente, se tiver algum tipo de resposta relacionada, como os desenvolvedores do Gemini que escreveram o artigo estão vendo, e ele diz assim, ó, a função do médico é realizar consulta com os pacientes, comunicar claramente o diagnóstico, o plano de tratamento, demonstrar empatia para construir confiança. Em casos complexos, os médicos terem um entendimento do histórico, dos registros, ou seja, ele traz aqui o médico, tirando um pouco do cara que domina todas as informações duras, mas aquele cara que traduz o que está acontecendo para o paciente para a inteligência artificial. Como ele construiu esse modelo de IA. Então aqui mais um só para... E fiquem atentos, tá? Em alguns lugares a gente já sabe que a inteligência artificial está impactando já no diagnóstico. Ó, o relatório não fornece detalhes sobre como o modelo de IA foi construído. No entanto, que eles destacam que os modelos Gemini, uma nova geração de modelos multimodais altamente capazes, aprimorados, tal. Aí eu pergunto assim, como saber o nível de evidência da informação dada pelo Gemini? É assim que escreve? Gemini. Então vamos lá. Você vê que eu não ponho interrogação, ele já entende. Essas inteligências artificiais são muito boas. Ó, aí ele fala desses benchmarks específicos. Por exemplo, o relatório demonstrou melhorias significativas no desempenho em várias tarefas médicas, incluindo resumo médico, conversas multimodais, compreensão de vídeos cirúrgicos. Isso pode sugerir um alto nível de evidência e capacidade. Além disso, ele destaca, alcançou o estado da arte em várias tarefas clínicas, como USMLE, provas, né? Fazer prova. E é interessante, os especialistas em marcar X, duvido que consigam marcar X melhor do que o próprio artigo. E é interessante o seguinte, você vê que ele, voltando aqui um pouquinho, ele fala, ó, questões clínicas complexas. Aí eu pergunto assim, como o artigo definiu questões clínicas complexas? E assim, ó, o artigo define questões clínicas complexas como aquelas que exigem entendimento especializado em medicina para serem abordados de forma adequada. Essas questões geralmente envolvem uma variedade de fatores e nuances que requerem conhecimento detalhado e profundo no campo da medicina. Para ter mais, você vá para a página 29 do documento. Você está com preguiça? Você fala, você pode especificar o que tem na página 29 sobre questões clínicas complexas? Aí ele vai lá e ele diz pra gente. Vocês sabem que inteligência artificial, às vezes, eles ficam com preguiça de trabalhar e você tem que dar uma estimulada. Aí ele vai lá, não há informações específicas sobre questões clínicas complexas. Então, o nível de confiabilidade, vocês têm que tomar cuidado. Né? Tem um outro ponto aqui que a gente precisa. Ó. O que é o raciocínio multimodal e de longo contexto? Explica o que é raciocínio e de longo contexto. Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque muitas vezes os artigos eles trazem palavras, textos, que eles mesmos não deixam claro, eles não definem, eles partem do princípio que o leitor entende. Então aqui, ó. Nesse caso do Doc Analyzer, se o autor não explicar, é porque o cara partiu do princípio que esse é um termo comum ou é um termo que você tem que buscar por fora. Então, multimodal é a capacidade de combinar informações de diversas modalidades, como texto, imagem, áudio, entre outras, para realizar tarefas de forma mais abrangente e precisa. Então, a gente está falando que treina com imagem, com texto, com áudio, com um monte de coisa. Raciocínio de longo contexto é a capacidade de considerar e analisar uma quantidade extensa de informações ao lidar com tarefas complexas. Então a gente pode entregar vários e vários textos ao mesmo tempo que em segundos ele consegue definir. Então aqui vamos pegar aqui. Quais são os take-home messages desse artigo para os médicos interessados em usar IA na medicina? Então vamos lá. E eu acho esse Doc Analyzer um dos mais rápidos em termos de resposta. Ele realmente é bastante interessante. Então, introdução de modelos como o Gemini, tem capacidade multimodal, longo contexto, oferece possibilidades emocionantes. Então, aqui está no campo da perspectiva. Especialização e ajuste fino de modelos para tarefas médicas específicas são essenciais, ou seja, eles não vêm pré-prontos se você quer para um determinado assunto ou questão, mas pode
melhorar bastante a operacionalização. Utilização de LLM e LMM demonstra promessas significativas em responder às perguntas médicas complexas de benchmarking. Integração de princípios de IA responsável com equidade, privacidade, transparência, responsabilidade é crucial. Essa é uma vantagem de trabalhar com grandes empresas, que eles conseguem trazer esse tipo de blindagem. E um avanço na capacidade. O interessante aqui é que esse artigo ele foca nas questões médicas do uso da inteligência artificial. Vamos dar uma olhada aqui, então, sobre esse outro programa que ele traz algumas questões. Vamos fazer essa primeira aqui, ó. Quais são as implicações de Gemini para o uso na medicina? Então, eu vou fazer a mesma pergunta, vou botar uma interrogação aqui por conta do nosso vernáculo, e aí vamos ver o que ele responde para a gente. Inclusive, eu posso já... eu não vou mostrar isso agora não, mas eu posso, por exemplo, buscar aqui e ter um local de anotação sobre o assunto e mandar para o meu notebook, ó, Save to Notebook. Então tá aqui, ó, os modelos são médios são indicados para ampla gama de aplicações, registros eletrônicos de saúde, resposta, demonstrando sua utilidade. A gente vai botar as respostas depois, tipo uma tabelinha para vocês poderem ler. Desempenho, última geração, aplicação do Mad Gemini, capacidades de longo contexto, são destacados por meio de seu desempenho em tarefas de recuperação, tal. Isso é interessante, porque sabe aquela revisão de prontuário gigantesca de paciente que está internado, que tem um histórico médico gigantesco? Cara, isso é uma mão na roda, né? O que ele está chamando aqui de agulha no palheiro. Eu gosto um pouco mais da forma como ele responde, depois vocês comentem aí. Vou pegar uma outra pergunta aqui, só para a gente... Qual é o papel do médico? Vamos ver. Será que o papel do médico aqui é legal? E veja bem, se você não sabe o que perguntar, ele pergunta, ele tem sugestões de pergunta para você. Então, ele é um pouco mais amigável, né? O Doc Analyzer ele é um pouco mais técnico e esse aqui ele é um pouco mais amigo para quem não é técnico. Eu tô trabalhando na versão paga. Tem uma versão não paga em que ele vai responder com uma qualidade um pouco menor, que eles chamam de qualidade standard. Então, eles têm um papel crucial na integração com modelos gêmeos, como o Mad Gemini na prática clínica. Eles são responsáveis por orientar os sistemas, ou seja, nós somos os pilotos, eles dialogam, ou seja, eles viram o nosso parceiro de trabalho e eles avaliam criticamente o resultado que sai dali. Então, é bastante interessante ter esse tipo de clareza, né? Aí perguntou como ele construiu o modelo de IA, eu acho que aqui está muito técnico. Aí vamos direto para a última pergunta, que é isso não. Quais são os take-home messages desse artigo para médicos interessados em IA na medicina? Essa vai ser uma outra pergunta que a gente vai fazer. Então, a gente coloca aqui e ele responde. Vocês estão vendo que a performance desse é um pouquinho mais lenta do que o outro, né? Desempenho de última geração, variedade de benchmarks. Benchmarks são análises técnicas, eu vou pedir para o pessoal explicar o que é benchmark aqui embaixo. Superam os especialistas humanos em tarefas como resumo de textos médicos, geração de cartas de referência, sugerindo sua utilidade na redução da carga administrativa, melhoria da eficiência nos processos de documentação clínica. Olha que fantástico. A gente está falando aqui de médico sendo médico e não sendo burocrata. Quem já se sentiu um pouco burocrata na própria profissão, né? As capacidades de longo contexto em tarefas de recuperação de agulhas no palheiro é muito importante. Então a gente pode botar exame, data. Caraca, cara, eu nem quero imaginar quando eu fiz uns trabalhos de revisão de prontuário na época do HIV. Caraca, era 1994, 1995, peguei histórico, o pessoal dos primeiros casos lá da Fiocruz dava trabalho, era muito tempo. Hoje, cara, com tudo, você faz a foto, manda, ele traz todas as informações, né? E ele aqui, ó, apesar dos avanços, os médicos se lembrem, eles são ferramentas. Então, nesse momento, a inteligência artificial ela não se propõe a substituir, ela se propõe a integrar. E aí, por exemplo, que gráfico maneiro, né? Muito maneiro esse gráfico. Só que eu não entendi, foi bulhufa. Então, o que eu pego nesse programa? Eu pego e faço assim. E ele explica para mim o que esse gráfico significa. E essa é uma super vantagem desse aí, que é o SciSpace, é uma habilidade que o outro não tem, porque o outro, ele é mais textual, ele até lê e tal, mas ele foca aqui. Então ele diz, a imagem parece uma representação gráfica dos resultados de um trabalho de pesquisa relacionado ao desenvolvimento IA médica, especificamente esse aqui, o fluxograma dananã. Aí ele vai lá e explica todas as paradas. Vamos ver se tem algum outro gráfico aqui que a gente não entenda nada. Ó, que legal. A gente pega aqui, eu vou botar aqui já com a legenda. Você viu que o outro eu botei sem legenda, esse com legenda. Na verdade, ele ignora a presença da legenda e entra no sistema
de resposta. Está aqui. A imagem é uma representação esquemática das capacidades dos modelos gêmeos na medicina, ilustrando especificamente 2 processos. Autotreinamento com busca guiada, com incerteza, e ele mostra fluxo de trabalho que integra pesquisa na web para aprimorar os seus recursos. Então, ele mostra isso e você ainda pode, inclusive, trazer um terceiro treinamento. O médico, a equipe médica treinar, né, com textos, com os textos que te interessam. Então, esse é interessante. Vamos ver aqui, então, o da Adobe. O da Adobe não funcionou. Ele funciona, talvez, porque o texto é muito grande. Para textos pequenos, ele funciona melhor. Ah, tem esse aqui, ó. Enquanto ele vai trabalhando aqui, vamos pedir para interpretar essa outra imagem aqui, ó. Vamos ver. Esse aqui é o que eles chamam de análise multimodal, né? Então, vamos ver se ele consegue explicar para a gente o que está acontecendo aqui, ó. Isso é muito legal. Acelera muito, muito, porque você vai direto no ponto. O foco nunca aqui é deixar de ler, é você ir direto, né? Uma figura de 2 partes de um trabalho de pesquisa, retratando o exemplo de diálogo entre um paciente, um dermatologista e um feedback do dermatologista sobre uma condição de pele. Componentes da imagem mostra o exemplo de diálogo baseado no texto, lista, resultados e conclusões. O diálogo ilustra a importância de comunicação clara e evidência visual de teledermatologia. O feedback do dermatologista enfatiza os benefícios de um diagnóstico preciso e planos de tratamento personalizados. No entanto, os contras destacam possíveis problemas com a qualidade da imagem e necessidade de um diagnóstico definitivo que pode exigir uma... Então, aqui mostrando um uso com uma imagem por um dermatologista. Olha que não foi coincidência, tá, pessoal? Litmaps, a gente apresenta num outro vídeo, porque esse é um material bastante interessante e vai ficar no link, então, pessoal, a resposta, a pergunta e a resposta a gente coloca no link para vocês poderem avaliar, comparando SciSpace com Doc Analyzer. A gente coloca o link também desses dois para vocês e olha aqui. Haha, não desistimos. Então, a gente tem aqui a divisão, abriu o assistente e a gente pode fazer, então, as perguntas para o assistente. A primeira pergunta vai ser: quais são as indicações de MNIPE de uso na medicina? A gente pergunta aqui e ele vai responder para a gente. E vocês já entenderam, vocês já viram como é que funciona. O que a gente vai fazer agora é continuar aqui com as perguntas, né? Ah, eu perguntei em português, ele respondeu em inglês. Aí eu vou perguntar aqui, responde em português. Então, a gente vai pedindo deles, né? Enquanto ele vai respondendo. Vamos para a pergunta número 2. Qual é o papel do médico? Você vê que ele mudou, né? E qual é o papel do médico? A gente faz a pergunta de novo. Ele vai responder pra gente. E a última pergunta é: quais são os take-home messages? Você vê que no treinamento dele, ele sempre responde em inglês. Aí a gente responde em português. E isso foi muito legal ter acontecido, porque o que a gente visualiza, né? Cada inteligência artificial você tem que se comunicar diferente. Então, assim, ó. Quais são... Não. Quais são os take-home messages? Resposta em português. E olha aqui outra coisa, né? Por favor. Calma aí que eu cheguei no limite. Teoricamente, eu assino, né? Então, já vamos ver aqui o preço. Eu assino o Adobe. Se eu quiser usar mais a inteligência artificial da Adobe, eu tenho que pagar aqui, ó, $23 por mês. São $280. E aqui tá o meu plano. Então tá, eu não vou assinar isso agora não, e a gente vai ficar devendo essa pergunta para vocês. Tá, beleza? Então assim a gente finaliza esse comparativo em que eu já uso a inteligência artificial para analisar a inteligência artificial e mostrar para vocês a inteligência artificial, e a gente pode fazer isso de várias formas. Depois, se vocês quiserem que eu analise outros artigos, outras questões, é só pedir que a gente faz, tá bom? Grande abraço.